Temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Uma linha deitada, uma linha em pé e um traço maior fechando esse meu triângulo. Tá? Esse lado maior, aqui um ângulo de 90 graus. O lado maior se chama hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados, o lado vertical e o lado horizontal, se chamam catetos. Cateto e cateto. Então, um triângulo retângulo tem três lados. O lado maior, oposto ao ângulo reto, hipotenusa, e os outros dois lados se chamam cateto. Supõe agora que eu defina um ângulo agudo. Eu vou chamar esse ângulo agudo aqui de ângulo alfa. Se eu definir um dos ângulos agudos, eu traço uma flecha pelo meio desse ângulo e essa flecha bate no cateto oposto. Então, nesse caso, o cateto vertical é o cateto oposto a alfa e o cateto horizontal é o cateto adjacente. Então, em um triângulo retângulo, o lado maior é a hipotenusa e os outros dois são catetos. Se eu definir um ângulo agudo, traço uma flecha pelo meio do ângulo agudo, aonde bater é o cateto oposto. O outro cateto é o cateto adjacente. Temos aqui dois triângulos retângulos. O primeiro triângulo tem lados ABC e um ângulo agudo beta. O segundo tem lados ABC e um ângulo agudo alfa. Eu quero saber quem é A, quem é B, quem é C, em cada um dos triângulos. Vamos começar com o primeiro triângulo, com o triângulo da esquerda, aquele que tem um ângulo beta. O A é a hipotenusa, é o maior lado, oposto ao ângulo reto, geralmente inclinado. Então A, hipotenusa, não tem dúvida nisso. Agora o que eu faço? Vou no ângulo agudo beta e traço uma flecha. B e C são catetos. B é cateto, C é cateto. Tirou a hipotenusa, o que sobra é cateto. A hipotenusa, B e C catetos. E agora, traço uma flecha pelo meio do ângulo beta. Está lá essa flecha. Essa flecha bate em B. Então B é o cateto oposto a beta. Se B é o cateto oposto, C é o cateto adjacente. Cateto adjacente a beta. Pronto. Vamos para o segundo triângulo. Quem é a hipotenusa no segundo triângulo? No que tem o ângulo alfa? A hipotenusa é A, porque é o maior lado, porque geralmente é o lado que está inclinado e é oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa é o A. Se o A é hipotenusa, B e C são catetos. B é cateto, C é cateto. Agora, traça uma flecha pelo meio do ângulo alfa. Vou traçar uma flecha pelo meio do ângulo alfa. Essa flecha bate aonde? Bate em C. Então C é o cateto oposto a alfa. C é o cateto oposto a alfa. Se C é o cateto oposto, B tem que ser o cateto adjacente. B, cateto adjacente a alfa. E assim nós determinamos sempre quem é hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Agora, vamos para as definições que têm que ser decoradas. Seno é definido assim. Ó. Seno se abrevia por SEN e é uma fração. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos agora para o cosseno. Cosseno
se abrevia por COS. É uma fração ou razão. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, a tangente. Tangente se abrevia por TG. Também é uma fração ou razão. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos recapitular cada uma dessas razões. Seno, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Agora, vamos construir a tabela de arcos notáveis. Valores de seno e de cosseno e tangente que você tem que decorar. Então começa assim, ó. A tabela, seno, cosseno, tangente. Depois 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Repetindo, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Agora, raiz em todo mundo, menos no 1. Raiz em todo mundo, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. No seno, todo mundo sobre 2. No cosseno, todo mundo sobre 2. E na tangente, o primeiro é sobre 3. Então, repetindo a tabela toda. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Raiz em todo mundo, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. E na tangente, o primeiro sobre 3. Determine o cosseno do menor ângulo do triângulo abaixo. Então, cosseno do menor ângulo do triângulo abaixo. Vamos chamar esse lado aqui de x. Hipotenusa é o x. 5 e 12 são catetos. Primeiro nós temos que achar o valor de x. Para isso vamos usar o teorema de Pitágoras. Pontilhado ao quadrado igual a pontilhado ao quadrado mais pontilhado ao quadrado. No primeiro pontilhado tem que ir a hipotenusa, que é o x. Depois os catetos em qualquer ordem, 5 e 12 ou 12 e 5. 5 e 12. Agora, repito x ao quadrado, igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 25 mais 144 dá 169. X ao quadrado igual a 169. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 169 é 13, x igual a 13. Então, eu posso apagar o x e colocar o 13 no lugar da hipotenusa. E ele pediu cosseno do menor ângulo do triângulo. O menor ângulo de um triângulo é oposto ao menor lado. O menor lado é 5. Então, o ângulo oposto ao 5 é o menor ângulo do triângulo. Eu chamei de alfa. Então, o que o problema quer é cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Qual é a definição de cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é o 13. Então, eu já sei que embaixo é 13. Falta descobrir quem é o cateto adjacente. Então, olha o processo. Traça uma flecha pelo meio do ângulo alfa. Essa flecha vai bater lá no 5.
Então 5 é o cateto oposto. Se 5 é o cateto oposto, o 12 é o cateto adjacente. Então, o numerador da minha fração é o 12. Isso encerra a questão. Determine a medida do ângulo alfa na figura abaixo. Eu já coloquei aqui uma tabelinha, ó, com seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60, e com as definições de seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Eu tenho que determinar o ângulo alfa. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo alfa, bate no 3. 3 é o cateto oposto. 3 raiz de 2 é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, eu escrevo seno alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 3 raiz de 2. Agora, eu posso simplificar por 3. Divido por 3 em cima e embaixo. Em cima vai ter 1 e embaixo vai ser só raiz de 2. Seno de alfa igual a 1 sobre raiz de 2. Tem raiz em cima? Não. Tem raiz embaixo? Tem. Então eu tenho que racionalizar. Multiplico numerador e denominador por raiz de 2. Então quem vai ser o seno de alfa? Fração. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então, seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Agora, eu quero saber quem é o ângulo alfa. Para isso, eu vou usar a própria tabela. Seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Então, quem é o ângulo alfa? Eu estou no seno. Tem 3 senos ali. Eu quero raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo alfa é o 45. Alfa igual a 45 graus. Isso encerra a nossa questão. Determine a medida do ângulo alfa na figura abaixo. Eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo alfa, um lado medindo 5, um lado medindo 5 raiz de 3 sobre 3 e um lado vazio. Vamos lá, vamos começar essa questão. Primeiro, eu vou escrever as definições de seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Primeiro escrevi as definições. Agora eu vou escrever a tabela de arcos notáveis. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. No seno 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1, tangente 3, 1, 3. Raiz em todo mundo, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. Na tangente, o primeiro é sobre 3. Então, escrevi as definições, escrevi a tabela com os valores dos ângulos que eu tenho que decorar. Do seno, cosseno e tangente que tem que ser decorados. Agora eu vou começar a fazer o problema. Eu tenho um ângulo alfa ali. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo alfa, eu acho o cateto oposto. Então esse 5 é o cateto oposto. O lado vazio, que é o maior lado, é a hipotenusa. Mas ali não tem nada na hipotenusa, não tem número nem letra ali, ó. Jogo fora a hipotenusa. O 5 raiz de 3 sobre 3 só pode ser o cateto adjacente. Então, nesse problema, já que a hipotenusa foi embora, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, eu tenho que usar tangente de alfa. Tangente de alfa. Qual é a definição de tangente? Cateto oposto, cateto adjacente. Eu tenho o cateto oposto? Tenho, é 5. Eu tenho o cateto adjacente? Tenho 5 raiz de 3 sobre 3. Então eu tenho uma divisão de frações. Em cima, o número 5, embaixo, 5 raiz de 3 sobre 3. Esse 5 está sobre 1.
Agora, para dividir duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. 5 sobre 1, eu vou repetir, ó. 5 sobre 1, vezes o inverso da outra, 3 sobre 5 raiz de 3. Repare que tem 5 em cima e 5 embaixo. Eu posso simplificar. Corto 5 daqui com 5 daqui. O que sobrou? Em cima sobrou 3, embaixo sobrou uma vez raiz de 3, que é raiz de 3. Então eu vou ter 3 sobre raiz de 3. Tem raiz embaixo? Tem. Não pode ficar, tem que racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 3. 3 que multiplica a raiz de 3, um está dentro da raiz, um está fora, só encostam no outro. O numerador é 3 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, junta tudo numa raiz só, casa, raiz de 3 vezes 3, raiz de 9, que é 3. Então embaixo dá 3. Tem 3 em cima, 3 embaixo, simplifica. Então tangente de alfa vale raiz de 3. Agora eu vou para a tabela. Tangente de alfa é igual a raiz de 3. Eu vou lá na tabela, procuro a tangente. Aonde que a tangente vale raiz de 3? Aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Então, alfa igual a 60 graus. Isso termina a nossa questão. Determine a medida do ângulo alfa na figura abaixo. Eu tenho um triângulo, um ângulo alfa, um lado medindo 18, um lado medindo 12 raiz de 3. Já coloquei aqui as definições de seno, cosseno e tangente. E também coloquei a tabela de ângulos notáveis. Vamos lá, eu tenho um ângulo alfa ali. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo alfa, eu chego no cateto oposto. Esse cateto oposto está vazio aqui. 12 raiz de 3 é oposto ao ângulo reto. Então 12 raiz de 3 é a hipotenusa. O 18 só pode ser cateto adjacente. Na hipotenusa tem o número 12 raiz de 3. No cateto adjacente tem o número 18. E no cateto oposto não tem nada. Então eu vou riscar o cateto oposto. Cateto adjacente e hipotenusa sobraram. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Então eu vou escrever lá, cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora eu vou escrever um traço de fração aqui. Quem é o meu cateto adjacente? É o 18. Quem é a minha hipotenusa? 12 raiz de 3. 18 e 12 podem ser simplificados por 6. Então eu divido por 6 em cima e divido por 6 embaixo. 18 dividido por 6 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. Raiz de 3 eu repito. Agora tem raiz de 3 embaixo, eu tenho que racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Vezes raiz de 3 em cima, vezes raiz de 3 embaixo. Um está fora da raiz, o outro está dentro, só junta. 3 raiz de 3 em cima, só junta, encosta um no outro. E embaixo, o 2 eu vou repetir. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então embaixo fica 2 vezes 3. Tem 3 em cima, tem 3 embaixo, eu simplifico um com o outro. O que sobrou? Sobrou raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de alfa vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de alfa vale raiz de 3 sobre 2. Eu estou em cosseno. Esse cosseno deu raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo, então? O ângulo é 30 graus. Alfa igual a 30 graus. Isso encerra a nossa questão. Determine x e y na figura abaixo. Eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo de 30. Eu tenho um lado de 4, um lado de y, um lado de x. Eu já coloquei aqui as definições de seno, cosseno e tangente e a tabela de ângulos notáveis. Vamos lá. 30 graus está ali, e se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo, eu acho o cateto oposto. 4 é o cateto oposto. X é a hipotenusa. E esse y só pode ser cateto adjacente. Pronto. Achei cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente.
Eu posso usar seno, cosseno, tangente, tanto faz. Eu vou começar com seno. Seno de 30 graus. Aí você coloca seno de 30 e 3 traços de fração, todos separados pelo sinal de igual. 3 traços de fração separados pelo sinal de igual. No primeiro traço de fração, a definição de seno, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Quem é o cateto oposto é o 4. Quem é a hipotenusa é o x. Aí vai na tabela e vê seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Agora multiplica cruzado. X vezes 1, 4 vezes 2. X vezes 1 igual a 4 vezes 2. X vezes 1 é x. E 4 vezes 2 é 8. X é igual a 8. Achei o valor de x. Agora, eu posso usar tangente ou usar cosseno para achar o valor de y. Vou usar tangente. Tangente de 30 igual 3 traços de fração, separados pelo sinal de igual. No primeiro, a definição. Definição de tangente. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o 4. Quem é o cateto adjacente? É o y. E a tangente de 30, olhando na tabela, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Agora multiplico o cruzado. Y vezes raiz de 3, 4 vezes 3. Y raiz de 3 só encosta. Vou continuar ali em cima. Ó. Y raiz de 3 igual. 4 vezes 3 é 12. Então, y raiz de 3 igual a 12. Esse raiz de 3 que está multiplicando passa por outro lado dividindo. Então, y é igual a 12 dividido por raiz de 3. Divisão é fração. Y igual a 12 sobre raiz de 3. Tem raiz embaixo? Tem. Tem que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vezes raiz de 3 em cima, vezes raiz de 3 embaixo. Em cima só encosta um no outro. 12 raiz de 3. Y igual a 12 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Agora, o 12 em cima e o 3 embaixo dá para dividir. Dá 4. Y igual a 4, repito, raiz de 3. Essa é a resposta. Isso encerra o nosso problema. Determine x e y na figura abaixo. Eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo de 60 graus, um lado dado medindo raiz de 3 e dois lados medindo x e y. Eu já escrevi aqui as definições de seno, cosseno e tangente e também escrevi a tabela com os arcos notáveis. Então agora eu posso começar. Vou no 60 graus, traço uma flecha pelo meio do ângulo. Então essa flecha bate em y. Y é o cateto oposto. Então eu já sei o cateto oposto. Hipotenusa é oposto ao ângulo reto, geralmente é inclinado, e a hipotenusa é o maior lado. Então a hipotenusa é raiz de 3. Raiz de 3 é a hipotenusa. O x só pode ser cateto adjacente. X é o cateto adjacente. Então eu já sei quem é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Agora eu vou usar seno. Seno de 60 igual 3 traços de fração. 1, 2, 3. Todos separados pelo sinal de igual. Isso é uma proporção múltipla. No primeiro traço, a definição de seno, cateto oposto e hipotenusa. Depois, vamos procurar quem é cada coisa. Cateto oposto é y. E a hipotenusa é o raiz de 3. Agora vamos para a tabela procurar o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora eu multiplico o cruzado. Y vezes 2. Raiz de 3, raiz de 3. Y vezes 2 é 2y. Raiz de 3, raiz de 3. Igual raiz de 3 vezes raiz de 3. Repito 2y.
Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo y igual a 3 sobre 2. Então, descobri o valor de x, de y. Agora eu vou procurar o valor de x. Eu posso tentar por cosseno. Cosseno de 60 igual 3 traços, ali está apertadinho, mas cabe. 3 traços de fração. 1, 2, 3. No primeiro traço, a definição. Definição de cosseno. Cateto adjacente e hipotenusa. Eu tenho cateto adjacente. O cateto adjacente é o x. E a hipotenusa quem é? Raiz de 3. Agora eu vou na tabela e vejo cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Cruza x vezes 2, raiz de 3 vezes 1. X vezes 2 é 2x. Igual raiz de 3 vezes 1. Repito 2x. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é igual a raiz de 3 sobre 2. X é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso encerra a nossa questão. Calcule o valor de x na figura abaixo. Eu tenho um quadrilátero. Um ângulo é 2x mais 30, o outro é x mais 60, o outro é 3x mais 20, o outro é x mais 40 graus. Vamos lá. Quadrilátero. Eu vou desenhar um quadrilátero aqui. Ó. Eu fiz um rascunho de um quadrilátero. Eu vou escolher um ponto e vou traçar a diagonal. Tracei a diagonal. Eu dividi o quadrilátero em 2 triângulos. Cada triângulo tem soma 180 graus. Se eu tenho 2 triângulos, 2 vezes 180, que dá 360 graus. Então, sempre que eu tiver um quadrilátero, a soma de todos os ângulos do quadrilátero tem que ser 360 graus. A soma dos 4 ângulos do quadrilátero tem que resultar 360 graus. Então, ó, um ângulo mais o outro, mais o outro, mais o outro. Os 4 somados têm que resultar 360 graus. Agora eu vou buscar cada ângulo. Ó. Um é o 2x mais 30, x mais 60, x mais 40, 3x mais 20. Vou trazer tudo para os pontilhados. Vou começar do 2x mais 30. 2x mais 30. Quem é o outro? X mais 60. Quem é o outro? 3x mais 20. Ou x mais 40. E por último, o 3x mais 20. Qualquer ordem serve, né? Qualquer ordem que você colocar, como é uma soma, qualquer ordem serve. Onde tem x puro, é 1x. 2x mais 1x mais 3x dá 7x. Já usei o x? Já. Então eu risco tudo que tem x. Ó. Agora eu vou somar os números. 30 mais 60 mais 40 mais 20. Isso dá 150. 7x mais 150 igual a 360. E agora, isso é uma equação que eu chamo de equação padrão. Como é que resolve isso? Isso se resolve em 4 passos. Começou com 7x, 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 x, x. Igual, 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 igual. 360 menos 150. Quanto dá isso? 210. Na penúltima linha é uma divisão. Quem dividido por quem? 210 dividido por 7. 210 dividido por 7 dá 30 graus. Isso encerra a questão.